próxima palavra. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela palavra, vida, e pedir, Deus querido, que o Senhor agora fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, abra o nosso entendimento. Que a partir disso, Deus querido, o Senhor nos dê o poder, a graça de vivermos o que entendemos. Nos abençoe nesta noite. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que eu peço. Amém. O primeiro livro da série As Crônicas de Nárnia, e eu digo muito que vocês leiam essa série, são, se não me engano, 7 ou 8 livros assim, muito bons, e são obras de ficção, mas que trazem um valor do Evangelho, um valor da morte e ressurreição de Cristo, profundo em cada uma das obras. O primeiro dos livros dessas obras é um livro chamado Sobrinho do Mago. E no Sobrinho do Mago explica-se o surgimento de Nárnia e o surgimento do guarda-roupa, que depois, nos demais livros, se torna um portal de acesso a Nárnia. Nesse primeiro livro, no finalzinho do livro, há um encontro bem interessante. O Diggory, que é o personagem principal do livro, ele é enviado por Aslan para pegar um fruto. E esse fruto será uma espécie de amuleto mágico que vai proteger Nárnia da influência do poder da feiticeira branca. No entanto, a mãe de Diggory está muito doente. E aquele fruto pode curá-la. E ele fica com uma dúvida entre obedecer a Aslan, obedecer o leão Aslan, que é a figura representativa de Cristo, ou pegar o fruto e dar para sua mãe para curá-la da sua enfermidade. A sua mãe está morrendo. E é com essa divisão no coração, com esse pesar no coração, entre ter o poder de curar a mãe e também poder obedecer a Aslan, que ele vai para pegar esse fruto. A feiticeira, sabendo disso, quando ele pega o fruto e coloca no bolso, está prestes a ir embora, a escapar do jardim, a feiticeira tem um diálogo com ele. E no diálogo ela diz o seguinte: não fuja de mim, não quero lhe fazer mal. Se deixar de me ouvir, deixará de aprender uma coisa que o fará feliz para o resto da vida. Diggory responde: muito obrigado, não quero ouvir nada. A feiticeira fala: sei da missão que trouxe você aqui. Você está com o fruto no bolso e vai levá-lo sem provar dele para o leão, para que ele coma o fruto, para que ele use o fruto. Sabe que fruto é esse? A maçã da eterna juventude. Eu provei e jamais ficarei velho e morrerei. Coma a maçã, rapaz, e viveremos os dois eternamente e seremos reis deste mundo. Diggory responde: muito obrigado. Prefiro viver o tempo normal, morrer e ir para o céu. Aí a feiticeira não se dobra e ela continua o diálogo e fala: mas e sua mãe? E a sua mãe que você diz adorar tanto? Diggory fala: o que ela tem a ver com isso? E a feiticeira diz então, em um ataque fatal: uma mordida da sua mãe na maçã pode curá-la.
Dê para a sua mãe e em 5 minutos ela ganhará novas cores no rosto. Dirá que a dor passou. Depois se sentirá mais forte e vai poder dormir. Pense nisso. Horas de sono natural, sem dor, sem drogas. No dia seguinte, todos falarão do milagre da cura. Tudo será perfeito. Terá novamente um lar feliz e você poderá ser como os outros rapazes. O que Leão fez por você? Tem que ser escravo dele? Vai preferir ser obediente a um animal a salvar a vida da sua mãe? Diego então responde, meio titubeante, meio assim, indeciso. Bom, ele não é mau, ele é bom. Então, ele é uma coisa pior, diz a feiticeira. Olha o que ele já fez com você. Um rapaz sem coração. E o que faz com todos os que o atendem? Que rapaz mau você se tornou. Prefere deixar a sua mãe morrer a ter que te desobedecer o leão? Digo-lhe então, acende uma chama no seu coração. Lembra-se de Aslan, lembra-se da sua mãe. E então responde a feiticeira, minha mãe faz questão que eu cumpra as minhas promessas. Se ela estivesse aqui, faria o mesmo. O que acontece nesse diálogo? Eu não vou dizer o final, vocês têm que ler o livro para entender o que acontece depois. Mas, até aqui, o que nós percebemos desse diálogo? A feiticeira acusa Aslan, figura representativa de Cristo no livro, de ser mau, de não ter sabedoria, de ser egoísta, de pensar somente nele, de não querer compartilhar o bem com o próximo. Esse diálogo lembra você de algum outro diálogo? Gênesis capítulo 3, o diálogo da serpente com Eva, com Adão, o diálogo da serpente enganando Eva, e depois Eva levando o fruto para o seu próprio marido também compartilhar do seu pecado. O texto que nós acabamos de ler, Jesus também é acusado. O diálogo continua, as acusações continuam, Deus continua sendo acusado de ser mau. Jesus aqui é acusado não só de ser mau, mas de ser louco também. Essas acusações continuam acontecendo e na verdade elas continuam acontecendo até hoje. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo falar coisas maravilhosas a respeito de si mesmo. E diante das coisas que Ele diz, só temos algumas opções. O próprio C.S. Lewis, que também escreveu as Crônicas de Nárnia, fala isso pra gente. Ou você acha que Ele é louco e está fora de si, ou você acha que Ele é um mentiroso, ou Ele é quem Ele diz que é, Deus, Senhor dos senhores, Deus sobre todas as coisas, o eterno, o imutável, o poderoso Deus. Muitos falam assim, não acredito em Jesus, acredito que Ele foi um grande mestre moral, mas daí dizer que Ele é Deus é uma outra história. Isso gera um problema, pois o ensino de Jesus baseia-se na reivindicação que Ele faz sobre a sua própria autoridade. Jesus não dá espaço para que nós achemos que Ele é um grande mestre moral. Jesus fala a respeito de si próprio, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou enviado a este mundo para morrer pelos pecados de vocês. Você aprecia os ensinamentos de Jesus sobre o sábado, por exemplo? Ele se baseia no fato de Jesus ser o Senhor do sábado. Ele é a fonte do sábado. Ele é aquele que criou o mundo e descansou no 7º dia. Ellen G. White, ele faz a seguinte afirmativa: como é possível viver com o terrador pensamento de que o furacão se tornou humano, de que o fogo se fez carne, de que a própria vida se tornou vida e caminhou entre nós? Ou o cristianismo significa tudo, ou não significa nada. Ou é a mais devastadora revelação da realidade, ou é uma fraude, um disparate ou uma comédia enganosa. Não tem opção. Ou você acredita no Evangelho e busca vivê-lo radicalmente, e busca amar esse Senhor como o Senhor da sua vida acima de tudo e de todos, ou você não vive o Evangelho e você não ama esse Senhor. Não tem um meio termo, não tem uma neutralidade. A maioria das pessoas, por serem incapazes de lidar com o fato de terem que escolher entre uma coisa e outra, preferem viver uma dimensão paralela. E simplesmente gostam de Jesus. E aí, para essas pessoas, ele se torna alguém legal. Para essas pessoas, Jesus não se torna o centro de suas vidas. Elas não giram em torno dele.
Elas não se lançam aos pés de Jesus e dizem: eu sou seu escravo. Ou você está vivendo numa realidade paralela, e aí você vem para essa realidade paralela no domingo, aí você canta louvores, você faz orações, você ouve a pregação, acha legal, vai para casa, pensa, ou você vive nessa realidade paralela do domingo, ou você vive o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não é vivido só no domingo, ele é vivido amanhã, todos os dias. Os fariseus tinham uma cosmovisão baseada em valores tradicionais. No começo desse capítulo, no capítulo 3, nós vemos, mais basicamente no versículo 6, o texto fala assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Nós temos aqui dois grupos mais ou menos antagônicos, mas que se unem na hora de tirar a vida de Jesus Cristo. Na verdade, nós vamos ver isso. Nós vamos ver grupos antagônicos se unindo na hora de perseguir a igreja. Os herodianos, eles tinham um estilo de vida um pouco mais progressista, baseado na autodescoberta. A ideia era mais ou menos assim: você é quem você decide ser. Você define o que é certo e o que é errado. Os fariseus não. Os fariseus, eles tinham um estilo de vida mais baseado em valores tradicionais. E a posição que eles defendiam era de uma vida repleta de extremas virtudes. Mas essas duas posições se unem contra Jesus Cristo. Ambas são hostis à mensagem do Evangelho. O moralista, aqui mostrado através dos fariseus, ele diz: as pessoas boas estão com tudo e as más estão fora. E ele evidentemente se enquadra nas boas. Já os progressistas, ou os que pensam na autodescoberta, dizem: quem está com tudo é quem tem mente aberta. E os preconceituosos que julgam todo mundo estão por fora. As duas posturas são farisaicas. Os progressistas se acham melhor dos que se acham melhor. Os progressistas menosprezam os que menosprezam os outros. Está vendo a contradição? Está vendo a ironia do pensamento? O Evangelho não está com nenhum dos dois grupos. O Evangelho não está com os fariseus, os legalistas, nem com os progressistas de mente aberta. O Evangelho está com aqueles que entendem que a humildade revela aqueles que amam a Jesus. O Evangelho está com os bem-aventurados que não se acham melhor do que os outros, não se acham melhor do que os progressistas e não se acham melhor do que os legalistas. O Evangelho está com os que têm mente mais aberta, os mais moralistas, mas com as pessoas que entendem que também estão em apuros se não amarem e não viverem para Cristo. E agora, mais uma vez, nós vemos uma conspiração para pegar Jesus Cristo, para derrubar, para desqualificar Jesus Cristo. Mais uma vez as pessoas tentam colocar numa dimensão que não é a dimensão real. E o texto que nós acabamos de ler, uma conclusão final que nós vamos chegar, é de que Cristo não é louco, de que Cristo não é mentiroso, mas que Ele é o próprio Deus derrotando as trevas. Da mesma maneira acontecerá com aqueles que são seus discípulos. Nós seremos chamados de loucos, nós seremos chamados de maus. Vamos ver então como isso acontece com Jesus? Primeiro vamos reler o versículo 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Primeiro apontamento que nós temos no texto: os valores do reino serão confundidos com loucura. Primeiro apontamento do texto: os valores do reino serão confundidos com loucura. Os familiares de Jesus começaram a levar em conta essa possibilidade. Bom, talvez ele esteja louco, fora de si. Será que realmente ele é tudo isso que ele fala que é? E os parentes de Jesus começaram a achar que ele talvez estivesse louco. E estavam começando a pensar em como detê-lo, porque ele estava fora de si como alguém que é louco. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Jesus pede para colocar um barquinho à sua disposição, a fim de que no mar ou no rio ele pudesse pregar para as pessoas dentro do barquinho, de forma que as pessoas não ficassem em cima dele, ele tivesse condição de falar a essas pessoas. E aqui o texto fala que ele volta para casa, mas nem mesmo voltando para casa ele tem privacidade, ele tem sossego.
O texto fala no versículo 20 que ele não tinha tempo nem para comer. Sabe? Uma coisa é quando as pessoas não gostam de você, desprezam o que você ensina, o que você prega, o que você valoriza, se colocam contra você. Outra coisa é quando seus familiares, pessoas próximas, fazem oposição a você. Outra coisa é quando ovelhas fazem oposição ao seu pastor. Quando amigos fazem oposição a outros amigos. É o que está acontecendo com Jesus. Aqui não é gente que é inimiga dele, que está chamando ele de louco. Aqui são os parentes, a família de Jesus Cristo. É o que nós vimos acontecendo aqui. O termo usado aqui para parentes, então os parentes de Jesus, o termo usado para parentes dá a entender que não era a família nuclear de Jesus. Não era a mãe, o pai e os irmãos, filhos de José e Maria de Jesus, que os textos estão se referindo. O termo aqui se refere a tios, primos, parentes mais distantes, não necessariamente da família próxima de Jesus Cristo. Então esses parentes de Jesus estão legitimamente preocupados com ele. Eles estão achando que ele está louco, que ele está fora de si. Eles acham que ele realmente perdeu o controle das emoções, o controle da vontade, o controle da mente. Agora, que coisas fizeram essas pessoas acharem que Jesus estava louco? O que Jesus falava de si próprio. A gente já viu nos capítulos anteriores, na exposição que nós estamos fazendo, que Jesus, por exemplo, pregava o perdão. Mas não apenas, ele dava perdão não apenas para os pecados cometidos diretamente contra ele naquele momento, mas os pecados cometidos contra Deus. E todo mundo olhava e falava assim, mas só quem pode fazer isso é o próprio Deus. Como assim ele está perdoando pecados indiscriminadamente? Isso é coisa de gente louca. O que mais? Jesus combatia as autoridades religiosas da época. Ora, uma pessoa que batesse bem iria querer fazer aliança com os líderes da época. Ele não queria ser contra os líderes da época. Uma pessoa que regulasse bem da cabeça iria querer se alinhar às forças políticas, ser influente. Mas Jesus não, ele desafia as autoridades, ele se coloca contra elas. E o pessoal pensa, ele é meio maluco de fazer isso. Pior de tudo, ele anda com pecadores, com coletores de impostos, meretrizes, prováveis terroristas. Tinha zelotes do colégio apostólico, algo muito próximo a terroristas dos dias de hoje, beberrões, glutões, um pessoal de má reputação. Quem anda com esse tipo de gente, será que não é louca? Mas ainda, quem seria louco de se entregar a uma agenda tão exaustiva, sempre pregando, sempre curando, sempre cheio de pessoas ao redor, não tendo tempo nem para comer e tendo que se esconder quando precisava ficar um tempo sozinho? Bom, se fosse nos dias de hoje, iriam querer internar Jesus numa instituição psiquiátrica, com certeza. Tanto os amigos quanto os inimigos querem parar Jesus. Agora me pergunto, será que isso não acontece conosco? Será que isso não acontece com a igreja do Senhor Jesus Cristo também? Será que isso não acontece com aqueles que realmente querem viver os valores do reino? Você olha para Jesus, ouve, lê o que ele diz e parece que é tudo muito louco, é tudo muito contracultural, é tudo muito fora da moda, é tudo muito fora do caminho que esse mundo está indo. Gente, isso é loucura. E às vezes até diz isso daqueles que querem viver ou ensinar o que ele viveu e ensinou. Por exemplo, temos a Marta Pisse, que tem escrito sobre submissão feminina, sobre modéstia nas roupas. Tem gente que vira, essa mulher é louca. Como assim? Viver o que essa mulher está dizendo que a gente tem que viver. Isso é coisa louca, isso é loucura. Está acontecendo com isso? O que aconteceu com Jesus? Tem gente que vira assim e fala, até gosto do pastor de Silene. Ele é gente boa, cozinha bem, chama a gente para comer na casa dele, mas esse negócio que ele fica falando do guarda o dia do Senhor, isso é loucura. Ninguém hoje vive domingo como ele diz que tem que viver. Criação de filhos. Eu sei que são legais algumas dicas sobre criação de filhos, que esse povo fala aí sobre criação, mas para que tanta regra?
Para que tanto cuidado? Para que tanta preocupação? Isso é loucura. Preste atenção numa coisa. Se Jesus, em afirmando tudo que afirmou acerca de si mesmo, como o amado do Pai, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira os pecados do mundo, o Rei dos Reis, era louco, ele foi o maior louco que já pisou nesse planeta. Lembre-se, os sinais, os milagres de Jesus eram o RG dele. Provavam a identidade de Jesus, provavam quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Deus encarnado, o Senhor dos Senhores. O tempo todo Jesus dava evidências de que ele não era um louco e de quem realmente ele era, através de tudo que ele fazia. Depois dele, esses sinais acompanham os seus apóstolos por um período, para evidência de que eles eram mensageiros especiais do reino. Mas e hoje? Quais são as evidências daqueles que andam com Jesus? Quais são as evidências da igreja de Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 25 nós temos uma pista. Jesus nos fala sobre um grupo de pessoas que se conscientizou da verdade a respeito de si mesmas tarde demais. A cena nos mostra um relato angustiante de como será o juízo final. Se alguém quiser acompanhar a sua Bíblia, eu vou ler aqui Mateus 25, 31, 32 e 34. Mateus 25, 31, 32 e 34. Olha o que Jesus nos mostra. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E lhe perguntarão, é muito cinismo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: é verdade vos digo, que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. As ovelhas desse texto representam o povo de Deus. Eles serão louvados por seu mestre. Os loucos deste mundo, os chamados de loucos, os que muitos vão querer internar, muitos vão querer encher de medicação psiquiátrica, os chamados loucos serão honrados por Cristo no dia do juízo, introduzidos no reino. Todos reunidos nesses dias se consideraram. Você percebe que quem está reunido aqui está se achando salvo? As pessoas viram para Jesus, depois que Jesus fala que eles são malditos, que eles vão herdar o inferno eterno. As pessoas viram, mas como assim? Como assim? O que a gente fez contra o Senhor? Elas não se percebem. Elas não percebem que estão fora. E quando Jesus confronta os bodes cínicos com a sua destruição eterna, ninguém levanta a mão e fala assim: Senhor, o Senhor está certo, não estava errado, o Senhor tem razão, eu realmente agi mal, vivi mal, te desonrei, maltratei as pessoas, o Senhor está certo. Não, as pessoas ficam tentando debater com Jesus. É incrível, né, gente? Por isso que quando alguém tenta debater com a gente com relação à vida de santidade, eu falo assim: não, Jesus vai enfrentar isso até no dia do juízo, então por que eu não tenho que enfrentar também? Né? As pessoas no dia do juízo vão querer debater com Jesus se são salvos ou não. E Jesus ainda é paciente até aqui e vai explicar para elas, porque ele nem precisava explicar. Ao ouvir o veredito de Jesus, eles acham como se tivesse acontecido algum erro. Todos estavam diante de Jesus na esperança de receber alguma recompensa. Sabe qual é o problema dessas pessoas? Elas foram vítimas do auto-engano. Elas não se olharam no espelho
da palavra de Deus. Elas não se enxergaram. Elas não perceberam que não eram salvas e que precisavam mudar. Elas achavam que estavam bem, estavam ok. Muitas dessas pessoas talvez sejam crentes que estejam frequentando as igrejas e que acham que está tudo bem com suas vidas, cheias de auto-engano, que não conseguem enxergar o estado do próprio coração, que não conseguem enxergar a sua própria condição com clareza, cegas. E essa cegueira custou absolutamente tudo para essas pessoas. Então, enquanto você ainda achar que a luta fora de você é o grande problema da sua vida, você estará se auto-enganando. Enquanto minimizar a luta dentro de você, você estará se enganando. A igreja de Jesus é implacável com o seu próprio pecado, impaciente com o pecado do outro. A igreja de Jesus é compassiva, graciosa, misericordiosa. Esses são os sinais de que somos loucos e nos identificamos com Jesus Cristo. O marido que imita Cristo, que é louco, abre mão de uma promoção, de uma oferta de emprego, de um salário melhor, se ele perceber que isso vai fazê-lo negligenciar a sua família ou desonrar o seu Senhor. A esposa que imita Cristo, que é louca, mesmo tendo um marido cheio de defeitos, ela o respeita, o estima e o honra, porque sabe que isso agrada a Cristo. Pastores que imitam a Cristo, que são loucos, não estão tão preocupados com o seu sucesso ministerial, mas acima de tudo estão preocupados em cuidar do seu rebanho, como Cristo cuida das suas ovelhas. Você percebe o que o texto está falando? Mateus 25. Quando servimos a Cristo, eles perguntam, mas quando que a gente não honrou o Senhor? Quando que o Senhor definiu isso, que a gente é bode, não é ovelha? Em que momento? E Jesus fala: quando vocês não ofereceram abrigo, quando vocês não mataram a fome, quando vocês não mataram a sede, quando vocês não cuidaram das enfermidades, quando vocês não ajudaram os encarcerados. Eu vou te dar um exemplo de um grupo social que se encaixa em tudo isso daqui. De um grupo social cada vez maior no nosso país, que se encaixa perfeitamente nisso daqui, que nós devemos abrir os olhos para ele. As crianças abandonadas em casas-abrigo. A adoção é uma forma absurdamente maravilhosa de dar abrigo, matar a fome, matar a sede, cuidar das enfermidades e dar liberdade a crianças encarceradas em casas-abrigos. Não pergunte para Jesus isso, porque você hoje está sabendo o que qualifica a ovelha e o que qualifica o bode. Então não dá para conceber uma igreja que se diz bíblica, cristã, imitadora de Cristo e não se enganja numa cultura da adoção. O mundo vai nos chamar de loucos, porque somos parentes de Jesus. Ele vai nos chamar de louco. As pessoas vão dizer que você é louco porque o alvo da vida não deveria ser esse, deveria ser ficar rico, ser bem sucedido, ser poderoso. Mas como assim o alvo da vida se parece com Jesus? Uma pessoa que morreu na cruz, que foi pobre, marceneiro, alguém que foi zombado, ridicularizado. Como é ser o alvo da sua vida se parecer com ele? Isso é loucura. As pessoas vão te chamar de louco porque você vai querer adotar uma criança. Como assim? Trazer mais um problema para a sua vida? Bom, se for uma criança maiorzinha, vão chamar de mais louco ainda. Se for uma criança com deficiência física, vão querer internar você numa clínica psiquiátrica. Se for um adolescente, aí sim, você é definitivamente colocado como louco. Meus irmãos, sinceramente, eu prefiro chegar no dia do juízo e ter sido reprovado por toda a sociedade, por todo mundo, mas ser reprovado por Jesus Cristo. Eu não quero ser bode. Eu quero estar do lado das ovelhas. Eu quero ser considerado por esse mundo, mas sábio por Cristo. Portanto, o apelo que eu faço para você nesta noite é: não deixe o auto-engano tomar conta do seu coração. Vocês acham que o mundo não considera loucura o fato de domingo de manhã você preferir vir à igreja, se reunir com um bando de louco, ao invés de ir para um clube,
ao invés de ficar em casa dormindo, ao invés de assistir a Fórmula 1. Quando por isso nós somos chamados de loucos, nós somos identificados com Cristo, e é isso que eu quero. Mas também seremos chamados de louco pelos nossos próprios irmãos da fé. Não é isso que acontece? Vocês têm um modelo de culto muito ultrapassado. Que loucura é essa? Uma coisa mais pós-moderna, mais atraente. O quê? 50 minutos, 1 hora pregando? Ninguém aguenta mais isso. O homem pós-moderno é diferente. Ele gosta de coisas rápidas. Isso é loucura. E essa música aí? Por que vocês não incrementam mais essa música? Por que tantas regras para as pessoas tocarem no louvor? Por que tantas regras para as pessoas darem aula na igreja? E essa discussão aí, Santa Ceia tem que ser álcool, tem que ser vinho, que é uma discussão mais louca, mais chata. É vinho, é suco de uva, para com esse negócio. E esse negócio de ficar visitando a ovelha que não vem ao culto, questionando o que está acontecendo, e até mesmo propondo disciplina para quem vem aos cultos no domingo. Gente, isso é loucura, não existe mais isso. A igreja, ela é outra, ela mudou, vocês estão fora da realidade. Vocês são loucos. Não se esqueçam, foi justamente pelos seus que Jesus foi chamado de louco. Com a gente não vai ser diferente. Jesus disse que o culto deve ser centrado nele, não no homem. Então não é loucura a gente querer um culto centrado em Cristo. Jesus disse que devemos ter um santo zelo pelo dia do Senhor, e que não guardar o dia do Senhor é a quebra do quarto mandamento. Então não é loucura isso, gente. Jesus falou que os sacramentos fielmente ministrados são uma das marcas da verdadeira igreja, que distingue a verdadeira igreja da falsa igreja. Então debater sobre isso não é loucura. Nós somos loucos porque zelamos do que Cristo nos mandou zelar? Somos loucos porque nos preocupamos com o que Jesus mandou nos preocupar? Somos loucos porque a agenda que define a Ele, nós buscamos seguir a agenda dEle? Não é esse o cerne do Evangelho? Viver pela agenda de Deus, não pela nossa agenda? Portanto, entenda, viver piedosamente vai significar ser chamado de louco. Agora, eu entendo que em outros momentos a igreja dá motivo para ser chamada de louca. E em alguns momentos ela de fato, eu reconheço que isso age como louca. Vou dar alguns exemplos de quando a igreja age como louca. Louca de verdade, não louca segundo o mundo. Quando ela fica decretando que Deus tem que fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo outro. Onde que a gente deu essa dica para isso? Quando ela afirma que a expressão de espiritualidade é vida próspera. Quando alguns cultos são insanos, extremamente emotivos, e fica realmente parecendo um manicômio o que estão fazendo ali dentro. Ou quando o nosso legalismo apresenta uma religião cheia de regras, cheia de métodos para chegar a Deus. Aí sim, eu concordo, a igreja age como louca. E se ela age assim, ela deve ser chamada verdadeiramente de louca. O próprio Senhor Jesus Cristo falará isso dela. Aí a gente fala, nós somos perseguidos por causa da justiça. Não, se a gente age desse jeito que eu acabei de falar, nós estamos corretamente sendo perseguidos. Os próximos de Jesus diziam que ele estava louco, mas os inimigos também falavam alguma coisa de Jesus Cristo. O que eles falavam? Vamos para o segundo ponto, então, a respeito do que o texto nos fala. Os valores do reino serão confundidos com maldade. Os valores do reino serão confundidos com maldade. Abra sua Bíblia, volta lá para Marcos capítulo 3, em versículo 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo,
E só olha então ele saqueará a casa. Os inimigos de Jesus diziam que ele era mau. Você percebe aqui que eles não estão discutindo as obras impressionantes de Jesus Cristo. Os críticos não pegam Jesus neste ponto. Ele não é chamado de charlatão, de enganador, pelos milagres que faziam. Por quê? Porque eles viram que os milagres eram concretos. Eles realmente aconteciam. O leproso ficou limpo, o paralítico andou, o cego enxergou. Isso é inquestionável. Não é igual hoje que a gente vê umas curas na televisão que são meia boca, né? A pessoa é curada e sai mancando. Não consigo entender esse tipo de cura, né? Não era assim. Era uma cura real. E do que Jesus é chamado aqui? Ele é chamado de Beelzebu. O que é Beelzebu? Senhor das moscas. É ligado à ideia de morte. Aquele que prega a morte, que vive, que promove a morte. Que séria acusação os inimigos de Jesus estão fazendo dele, chamando Jesus de um próprio diabo disfarçado. Essa é a pior acusação que pode ser feita a Jesus, pois estão dizendo que ele é o mal encarnado. Ele é o bem encarnado. E o que estavam acusando? De ser o mal encarnado. Vocês estão vendo aqui, a estratégia mudou? Eles não falam assim, você é um charlatão e está fazendo um milagre falso. Você faz um milagre verdadeiro. Só que os milagres que você faz são milagres demoníacos. É o poder do diabo que está em você. É Satanás que está em você. Você é o maior deles. Era essa acusação que eles faziam contra Jesus. Jesus, então, aqui, ele é acusado de mentiroso. Ele mentia intencionalmente, fingindo ser o Filho de Deus, enganando o povo, mas na verdade, segundo os escribas, era o próprio diabo. E Jesus mostra que é um absurdo isso. Ele apresenta uma lógica que é inquestionável, e uma lógica que mostra o absurdo da afirmativa daqueles homens. Ele fala assim, olha para os grandes reinos. Vocês estão debaixo de um império, Império Romano. Olha um pouco para a história desse império, olha um pouco para os reinos antes desse império e analisa. Um reino dividido dentro de si próprio, ele não subsiste, ele sucumbe. Se o reino começar a lutar internamente contra ele mesmo, ele vai cair. Então ele fala assim, é insano o que vocês estão falando. Vocês me chamam de louco, meus parentes dizem que eu sou louco, mas vocês é que são loucos, porque é insano o que vocês estão falando. Se eu fosse um pouco inteligente, se eu fosse o diabo, eu não ia lutar contra mim mesmo. Porque o meu reino de trevas não iria subsistir se ele estivesse dividido. Se Satanás luta contra si próprio, não tem necessidade de fazer mais nada, ele vai se autodestruir. Jesus então mostra o quanto essa acusação é infundada. E no decorrer dos séculos, a igreja tem sido chamada de má, como Jesus foi chamado de mal por seus inimigos. No próprio século I, os nossos irmãos eram chamados de canibalistas. Sabe por quê? Porque o povo veio falar que eles comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus Cristo. Eles foram acusados por Nero de colocar fogo em Roma. E a partir daí se levanta uma grande perseguição de todo o império contra os nossos irmãos cristãos. Eles eram chamados de incestuosos. Sabe por quê? Porque o irmão casava com a irmã. E os apóstolos? Chamados de mentirosos. Alguns até recentemente falavam que eles tinham inventado uma teoria acerca da ressurreição de Cristo, que era coisa da mente deles, ou que era simplesmente uma mentira deles, para poder ganhar espaço e ganhar poder. A igreja foi chamada de fraudulenta, até hoje é chamada, como quem escondeu os livros chamados de apócrifos, e escondeu a verdadeira verdade do povo. E hoje eles dizem que estão descobrindo essa verdadeira verdade através dos livros apócrifos. Agora, será que os apóstolos morreram por uma mentira? Será que eles foram decapitados, crucificados, apedrejados por uma mentira? Isso não tem lógica. Mas e hoje, nós somos acusados de maus? Somos maus porque somos contra o aborto. Somos maus porque somos contra o sexo livre, o casamento gay. Somos maus porque somos a favor da vara. Somos maus porque questionamos o livro dado aos nossos filhos na escola. Somos maus porque somos a favor do porte de armas. Somos maus porque somos contra o socialismo.
Até hoje somos chamados de maus. Homens como Richard Dawkins, por exemplo, diz que o cristianismo é ruim, que ele é um mal para a sociedade, que deve ser retirado. E a luta que se tem hoje em dia não é uma luta contra a religião, é uma luta contra o cristianismo. Herodianos e fariseus se uniram contra Cristo. Capitalistas e socialistas vão se unir contra o cristianismo. Pessoas vão se unir com pensamentos diferentes contra o cristianismo. Por que então um post do Ministério da Justiça publicado recentemente no Facebook, uma resposta que depois disseram que estava errada, alguém que fez questionamentos contra os jihadistas, o governo brasileiro diz então que eles merecem respeito, pois trazem progresso para o nosso país. Eu queria ver eles repetirem isso agora, depois dos atentados na França. Porque esse mesmo governo é o governo que está construindo uma embaixada para a Palestina. E sabe qual é o principal partido da Palestina? O Hamas, que é uma organização terrorista. Ou seja, nós teremos em nosso país, aqui em Brasília, um território do Hamas soberano, onde carros e nem pessoas poderão ser revistados. E esse mesmo governo, que mesmo diante de atentados terroristas, que acontecem agora, por exemplo, em Paris, que vê a destruição que esses agentes têm feito contra pessoas, esse mesmo governo é tão benevolente com esse pessoal e tão duro no cristianismo. Porque no fundo, a batalha não é contra o mal, a batalha é contra o cristianismo, porque nós somos considerados maus. Jesus foi considerado mau, nós também seremos, porque somos seus discípulos. Mas eu também não quero fechar os olhos, meus irmãos, para as maldades da igreja. E eu sei que, infelizmente, muitas vezes ela é corretamente chamada de má. Em muitos casos, não agimos como os filhos de Deus, mas sinceramente como enviados de Beelzebub. Eu vou dar alguns exemplos. Uma igreja que explora a fé das pessoas, prometendo curas que não pode dar, é má. Uma igreja que corrompe a consciência das pessoas, afirmando que se elas forem fiéis, serão financeiramente abençoadas, é má. Uma igreja que líderes que enriquece explorando pessoas simples são maus, terríveis, grotescos. Quando a igreja age assim, ela é corretamente chamada de má. A igreja presbiteriana, por exemplo, já se pronunciou publicamente que as igrejas neopentecostais não ensinam o verdadeiro evangelho. E nós precisamos nos defender da acusação de maldade que colocam para eles. Nós precisamos deixar claro, nós somos diferentes, nós não pregamos esse evangelho, nós não ensinamos isso, nós não achamos que a vida é assim. É chegada a hora, não tenha vergonha de dizer que é diferente dessas igrejas por aí. Mas também nós somos maus quando não somos gentis, quando não somos misericordiosos, quando não somos graciosos. O mundo está observando e vendo como você age. E só há duas opções: ou você age como filho de Deus, ou você age como filho de Beelzebub. Os amigos trataram Jesus como louco, e nós seremos tratados como loucos também. Os amigos chamaram Jesus de mal, de diabo, e nós também seremos chamados. Agora, sabe o que é mais importante desse texto? O que Jesus fala a respeito de si próprio. Vamos para o último apontamento do texto, então. Versículo 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de espírito imundo. 27 também quero reler aqui. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Agora é Jesus quem fala. Ele mostra que não há uma relação de cumplicidade ou amizade entre o seu reino e o reino das trevas.
mas sim de inimizade. E é assim que nós nos portamos. Nós somos inimigos no reino das trevas. Jesus não veio para dialogar com o diabo, mas para esmagá-lo. Jesus afirma o seguinte, em outras palavras: vocês estão dizendo que eu sou amigo de Satanás, mas eu vim para esmagar a cabeça dele. Eu sou descendente da mulher prometido lá em Gênesis capítulo 3, que seria atingido no calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente, que pisaria sua cabeça, se no processo o meu calcanhar vai ser ferido, e lá na cruz eu vou sentir a dor de calcanhar ferido, mas eu vou dar um golpe fatal em Satanás. Jesus é o único, então, que tem autoridade para entrar na casa do valente, amarrá-lo, saquear aquilo que não pertence a ele. Presta atenção, Jesus não está roubando o que não é dele. Ele está pegando de volta aquilo que o diabo tentou roubar. É mais ou menos assim. Suponhamos que alguém roube alguma coisa na sua casa. Você tem autoridade para ir na casa da pessoa, entrar na casa dela, abrir a porta e pegar de volta? Pelas vezes no nosso país não tem. O que você tem que fazer? Registrar uma ocorrência e um policial, com autoridade delegada pelo Estado, entra na casa da pessoa e pega as coisas de volta. Jesus é essa autoridade. É Ele que entra na casa do valente e resgata o que está de Satanás tentou roubar. Ele está falando dele, gente. Ele está falando da gente. Ele é aquele que rouba o que o valente tentou tomar dele. Ele é aquele que saqueia o que está na casa do valente, mas que não é do valente, que é dele. Grande parte da igreja entendeu isso errado, como sendo uma ordem para que nós amarremos o diabo. Quando tentamos fazer isso, eu quero que vocês entendam a seriedade de tentar fazer isso. Primeiro, que a gente não tem autoridade. Você lembra quando o diabo luta pelo corpo de Moisés, o anjo luta pelo corpo de Moisés com o diabo? O que ele fala para ele? O Senhor te repreenda. O anjo não repreende Satanás. Nós não temos autoridade para amarrar Satanás. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que isso já foi feito por Jesus. Ele amarrou o valente. Já foi feito por ele. Então é inútil a gente tentar fazer isso. Quando estamos tentando fazer isso, estamos avançando numa área que apenas o Senhor Jesus Cristo tem autoridade e poder para fazer. No fundo, eu estou dizendo o seguinte: eu sou tão poderoso quanto Jesus. O texto não me dá espaço para isso. Não me dá liberdade. Jesus está falando de si próprio. Então, você não tem autoridade para amarrar o valente. Só Jesus amarra o valente. E Ele já fez isso uma vez por todas na cruz do Calvário. Uma vez que o rei das trevas, o príncipe do mal, já foi vencido e amarrado, nós apenas pegamos despojos de guerra, porque o terreno já está conquistado por Cristo Jesus. Evangelizamos e proclamamos que a vitória já está conquistada. Eu não conquisto pessoas, é Cristo quem conquista. Eu evangelizo. Aqueles que são dele, através do nosso evangelismo, serão alcançados, abrirão os olhos e se renderão a ele. Mas não é o meu evangelismo que tem poder para isso, é Cristo. Os que pertencem ao Pai virão a Cristo, mesmo que momentaneamente estejam sob o domínio de Satanás. Agora Jesus fala mais uma coisa. Ele fala: dizer que o Filho de Deus é um demônio é a maior maldade que alguém pode dizer a respeito de Jesus. Eu sei que muito crente perde sono por causa desse pecado imperdoável. Que fica remoendo isso. Será que eu cometi um pecado imperdoável? Será que vai ter jeito para a minha vida? Olha, eu acho sinceramente, só o fato de você pensar nisso já mostra que você não cometeu um pecado imperdoável. Vamos entender isso primeiramente por partes. Olha o que ele fala no começo do versículo. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. O primeiro ponto que Jesus parte aqui é: todos os pecados têm perdão. Regra geral. Todos os pecados têm perdão. Regra geral. Negar Jesus tem perdão? Sim, teve perdão para Pedro. O adultério tem perdão? Sim, teve perdão para Davi. O homicídio tem perdão? Sim, teve perdão para Paulo. A mentira tem perdão? Sim, teve perdão para Abraão. A incredulidade tem perdão? Sim, teve perdão para Tomé.
O incesto tem perdão? Sim. Teve perdão para aquele homem de Coríntios que estava numa relação incestuosa com a madrasta e depois é restaurado a igreja. Basta voltar-se a Cristo em arrependimento e haverá perdão. Regra geral. Qual é a exceção? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O pecado sem perdão é o oposto do arrependimento da fé. É você achar que Cristo é mentiroso, que Cristo é mau, ou que Ele é louco. Exatamente aqueles que se recusam a entender, a ver e aceitar a Cristo, é os que cometem o pecado imperdoável, ou seja, os ímpios. Os que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que não amam a Cristo, e por não amarem a Cristo, dizem que Ele é mau. Porque não tem opção, eu o amo, Ele é mau. Aqueles que não se rendem a Cristo, que não vivem para a glória dEle. Aqueles que não querem nada com Jesus. Esses cometem o pecado imperdoável. E para esses não haverá perdão. E estarão para sempre no inferno. Aqueles que ouvem o Evangelho e pensam que o Evangelho não é verdadeiro. Homens que morrem com o coração de pedra. Que morrem cegos. Que se recusam a enxergar quem é Jesus. Eles não alcançarão salvação. Por quê? Porque negam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o homem do começo do Salmo número 1, que zomba de Cristo, que zomba da igreja de Cristo, que anda na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. Se você já tem medo disso, você não se encaixa aqui. Porque esses não estão nem um pouco preocupados com Deus ou com Jesus Cristo. Nem um pouco interessados nisso. Viram as costas totalmente para Jesus Cristo. E aí nós temos então o entendimento de quem Jesus é e do que Ele fala a respeito de si mesmo. Jesus é o eu sou. No Evangelho Ele vai dizer várias coisas a respeito de si próprio. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o bom pastor. Ele não é um ser criado, mas transcendente. Criador eterno do universo. E a sua igreja se alinha a Ele quando, de forma justa, por ser piedosa, por fazer o que Ele manda, é chamada de louca e de má. Esse é Jesus Cristo. Aqueles que não entendem quem Ele é, que não vivem nesse entendimento, que não se postam dessa forma, esses não serão perdoados, estarão para sempre no fogo eterno. Meus queridos, que Deus nos dê a alegria de nos alegrarmos em sermos chamados justamente de loucos e de maus, e de nos regozijarmos quando isso acontecer, porque seremos identificados como Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oremos.